Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês por estarmos aqui todas as manhãs juntos e seja feita sempre a vontade de Deus em nome de Jesus. E toda a honra, toda a glória sempre seja dada ao nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje, queridos, continuando, livro de Gálatas, até domingo nós iremos livro de Gálatas, hoje capítulo 3, versículo 14. E ele diz o seguinte: todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu. Amém. Bom, meus queridos, é uma continuação, mais ou menos. Ontem a gente estava lendo sobre confiar em Cristo, não na lei, E daí nós falamos, sobre Deus, justificaria os não-judeus, que a gente agora vive pela fé, que a gente não vive mais pelo que a gente vê, mas sim pela nossa fé. E agora, ele aqui, o apóstolo Paulo agora, ele fala sobre receber a vida de Deus, o Espírito Santo, que está já em nós, e quando cremos, ele se sobrepõe a nós mesmos, Acho que é a melhor maneira de explicar, exatamente como Abraão o recebeu, ou seja, que a gente se diminua para que ele, o Espírito Santo, cresça, dentro da gente e apareça, através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. E por que isso? Porque a gente crê. Então, por isso que eu digo que é mais ou menos uma continuação do que a gente leu ontem, A gente vive pela fé, e quando a gente tem essa fé sempre cada vez mais forte, cada vez mais firme, uma fé inabalável, e acreditando piamente que Jesus é o nosso único Salvador, é o nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Dessa maneira, a gente vai deixando, que o Espírito Santo, a gente vai se alimentando dessa fé, essa fé vai nos mudando, vai nos moldando também, e o Espírito Santo cada vez mais ele tem espaço, vamos dizer assim, para que ele cresça dentro da gente e se manifeste. Então, que a gente sempre pense dessa maneira: o Espírito Santo já está aqui, ele habita dentro de mim, habita dentro de você, habita dentro de todos, O que precisamos é levar uma vida cada vez mais pura, uma vida cada vez mais santa, para que o Espírito Santo possa se manifestar cada vez mais, E sempre, sempre que a gente orar, sempre que a gente estiver com algum problema, que a gente peça, orientação, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai nos direcionando, ele vai nos mostrando o caminho certo, ele vai contornando, os nossos caminhos, endireitando os nossos caminhos e sempre nos dando as direções a serem tomadas. Mas para isso, mais uma vez, a gente tem que deixar que ele se manifeste. Para ele se manifestar, a gente tem que ir mudando, a gente tem que levar uma vida na santidade, a gente tem que orar bastante, a gente tem que levar uma vida que agrade a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, tremer também diante de Deus, sempre, agradecer por tudo, louvar a Deus por tudo, dar graças a Deus por tudo, e sempre de coração, não da boca para fora não tem valor nenhum, falar, como a gente diz, a gente ouve o pessoal falar, a gente também fala isso, falar até papagaio fala, Então não é o falar, É o falar, mas com verdade, com veracidade, falar com certeza do que estamos falando, Falar com a fé cada vez mais
afiada. Tá bom, queridos? Então que a gente pense bastante nisso, que a gente reflita sobre isso, como diz o texto aqui, todos agora podem, então todos, aqui não faz distinção a ninguém, podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos. Então a gente tem que crer. A fé, a crença é assim, de uma importância fundamental, exatamente como Abraão o recebeu, né? Então, ontem nós lemos isso das bênçãos, né? E todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, ela é para nós também, né? Nós temos o mesmo direito, né, que ele deu a Abraão, nós temos esse direito também, por quê? Porque somos descendentes, né? Abraão é nosso pai na fé, então a gente tem todo esse direito. E agora, mais uma vez aqui, né? O Espírito Santo, da mesma maneira que Abraão o recebeu, nós estamos com ele aqui também. Agora nós temos que fazer com que ele sobressaia sobre nós mesmos, ou seja, nos diminuindo cada vez mais como pessoa, né? Mas nos fortalecendo cada vez mais como espírito. Então, alimentando muito mais o espírito do que a carne, né? Eu li outro dia um versículo bíblico lá em Mateus, agora não vou me recordar direitinho o versículo, mas eu sei que foi no livro de Mateus, e Jesus mesmo dizendo isso, né, que a gente gasta o nosso dinheiro com comida, né, para alimentar a nossa carne, para sustentar a nossa carne, mas a gente não gasta, né, o que deveríamos gastar para alimentar o nosso espírito, para sustentar o nosso espírito, que é muito mais importante, né? Então, ali é Jesus dando um puxão de orelha, vamos dizer assim, né? Em todos nós, né? Então, a gente pensa muito na carne, né? A gente sustenta a carne, a gente vai na academia, a gente, né, quer ter um corpo bonito, saudável, a gente se preocupa, tá certo, temos que nos manter saudáveis, é claro, mas é muito mais importante manter o nosso espírito saudável, fortificar, fortalecer o nosso espírito, né? Se tiver que gastar então o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, que a gente gaste muito mais com o nosso espírito do que com a nossa carne. Nós só temos a ganhar com isso, né? Dessa maneira, cada vez mais purificados, o Espírito Santo vai se fortalecendo, vai se fortificando e vai cada vez mais se manifestando na nossa vida. Então, isso que a gente deve pensar, isso que a gente deve pôr como nossa meta, né? Fortalecer o nosso espírito, a carne depois, primeiro o espírito. Tá bom, queridos? Que a gente pense nisso. Então, eu vou só reler aqui para ficar gravado, é curtinho. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu. Amém. Pense nisso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa fazer as escolhas certas, tomar sempre as decisões que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a nossa família. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe nossas escolhas, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.